Você ouvirá agora uma mensagem da graça e do amor de Deus com o apóstolo Marcos Gomes. Não se assusta não, é o Espírito falando, porque se estiver escrito, eu creio. Não tem prazer maior e melhor que uma vida que agrada a Deus. Pegue sua Bíblia e um caderno, pois Deus quer falar com você. A direção de Deus é dada através do homem de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Senhor, meu Deus e meu Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra seja revelada aos Teus filhos, a Tua igreja que está aqui na terra, está aqui para a Tua glória, para o louvor da Tua glória, e eu oro para que a Tua graça seja revelada aos Teus filhos. Quantos têm Bíblia, mas não entendem a Tua palavra? Quantos leem a Bíblia, mas não recebem a revelação da Tua graça? Então eu te peço, eu rogo a Ti, em nome de Jesus Cristo, para a sua glória, que pelo teu poder inefável, ó Senhor Deus dos deuses, Senhor dos senhores e Rei dos reis, pelo teu poder, pelo Espírito Santo que habita nas tuas ovelhas, seja revelada a tua palavra, neste momento, para a tua glória, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Eu quero aplaudir a Deus mais uma vez. Abençoados, para viver em graça, é preciso se fazer louco. Porque se você não se fizer louco, você não vai entender a graça. Nós estamos em 2015. Em 1993, estamos em 2015. Em 1993, há 22 anos atrás, me profetizaram. Um profeta, um homem de Deus, veio ministrar em mim. E quando ele estava ministrando, a profecia dizia assim, e eu nunca mais esqueci, não tem como esquecer. Principalmente essa frase. O profeta disse: Deus está levantando pessoas para andar na contramão. Em 93 eu nem conhecia a graça ainda. Eu já era filho de Deus, já era salvo, mas eu não conhecia a graça apostolado. E o profeta disse: Deus está levantando pessoas aqui que vão andar na contramão. E no meio de muitas pessoas, ele começou a chamar por revelação: você. E dentre aqueles que ele chamava, eu era um deles. Então ele profetizou face a face, olhando nos meus olhos. E a unção dele veio para a minha vida. E ele disse: Deus está te levantando para andar na contramão. Hoje eu entendo perfeitamente aquela profecia. Porque, na verdade, a graça e o apostolado é a contramão do sistema religioso. A contramão como Jesus andou. A porta estreita que ele mandou entrar. A frase é diferente. Porta estreita, Mateus 7. Entrar pela porta estreita, ou andar na contramão, significa a mesma coisa. Hoje eu entendo o que é andar na contramão, mas para andar na contramão, quando o Espírito Santo veio falar comigo sobre a sua graça, eu tive que me tornar louco, porque ao passo que Deus me revelava, eu falava assim: mas Senhor, então se for assim, ele falou: é assim mesmo, mas vão falar que eu estou louco. Deixem falar. Não me chamavam de Beelzebu? Falavam a respeito de Jesus: ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. Falaram isso de Jesus, hein? Então me chamar de louco, ou te chamar de louco, ou nos chamar de louco, não é nada. Eu penso que é bem menos que Beelzebu, o qual Jesus foi chamado, zombado, satirizado. Diziam: ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. E você sabe que não era isso. Jesus disse: ora, se eu expulso demônio pelo poder de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Porque um reino não pode lutar contra o próprio reino. Jesus disse: Satanás não pode lutar contra Satanás, senão o reino não subsiste. Como que Satanás luta contra Satanás? Então o que ele queria dizer? Como é que eu expulso o demônio? Se eu estou fazendo isso por Beelzebu, eu estou expulsando o demônio. Então, o demônio expulsando o demônio?
Traduzindo, tem que se fazer louco. E não se importe se te chamarem de louco, ou se te acharem louco. É bíblico ser louco. 1 Coríntios capítulo 3. É bíblico e é apostolado. 1 Coríntios capítulo 3. Não se admire se você for chamado de louco. Porque na verdade, para viver em graça mesmo, tem que ser louco. Porque quando você recebe a graça, você passa a estar e a andar na contramão. Por isso que, daqui a pouco eu vou ler. Eu ia falar de cabeça, mas daqui a pouco eu vou ler. 1 Coríntios 3, quem já achou, diga amém. 1 Coríntios 3, verso 18. Paulo falou assim, Coríntios 3, 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se o quê? Não ouvi. Tem que se fazer o quê? Então pegue a sua caneta e circule aí, ó. Faça-se louco. Faça-se louco. Coríntios 3, 18. Se alguém dentre nós quer ser sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Em outras palavras, o sábio para Deus não é o inteligente. O sábio para Deus não é o que tem sabedoria. O sábio para Deus é o louco, que acredita em Deus mesmo sem ver a Deus, porque Deus é espírito. Não tem que ser louco? É, mas está escrito. Quem disse? Deus. E então vão dizer, cadê Deus? E então vão te falar, mas só a sua igreja que é assim? Mas só seu pastor que prega assim? Então, eu nunca vi pregar assim. O Espírito Santo está entrando, hein? Quem está percebendo? Na revelação. Sabe aquelas frases? Então, seu pastor, ele é o único que tem a verdade no mundo. Só ele que conhece a verdade. Então, Deus falou só com ele. Você vai ouvir coisas desse tipo. Você vai ter que se fazer louco. Ou então voltar para o sistema. E então você vai fazer teologia e vai ser sábio aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus será um tolo, um fariseu religioso. Eu tive que fazer essa escolha. Eu tenho muito conhecimento. Ou eu me tornaria um sábio aos olhos dos homens e teria um excelente salário por ser pastor e apóstolo e pelo conhecimento que eu tenho, e muitos benefícios. Quando eu fui viajar para Cuiabá, o pastor lá em Cuiabá me deu casa e um carro zerinho para que eu não voltasse mais para São Paulo. Mas ele não foi o único, muitos já fizeram isso. Eu fui pregar em Cuiabá, me deram casa e um carro zero, tá com você. E eu ia para baixo, para cima, onde tinha que ir, eu ia com o carro. E ele disse, não volta para São Paulo não, fica por aqui que você vai ter salário, carteira registrada, férias, um bom salário, 13º, casa, você não vai pagar nada e um carro zero. Cada 2, 3 anos a igreja troca e dá um carro zero. E então eu seria sábio aos olhos dos homens. Quantos que eu conheço que já aceitou essa proposta? Todos que eu conheci. Eu fui o único que não aceitei. Já me chamaram de burro. Porque eu sou louco, já me chamaram de burro. Você é burro pra caramba, hein? Não acredito que você deixou casa, carro zero, salário. Quanto você ganha, pastor? Não ganho nada.
Você não ganha nada. A igreja paga quanto de salário para você? Nada, nem um centavo. Então você é burro demais, né? Você deixou salário, casa, carro zero, você deixou? É o que eu ouço de tempo em tempo. O tema da mensagem: faça-se louco, senão você não se tornará sábio diante de Deus. 1 Coríntios 3:18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, tem que fazer o quê? Quero ouvir. Faça-se o quê? Para quê fazer louco? Para quê? Para se tornar sábio. Olhem para mim. Esses dias eu preguei, está no nosso site, graçaapostolado.com. Eu preguei: quem é Jesus para você? Está lembrado? Quem é Jesus para você? E agora eu te pergunto, o que você quer da sua vida? Porque Deus está falando aqui agora pelo apostolado, Coríntios 3:18, que para você ser sábio, você tem que se tornar louco. Você quer ser louco? Ou você quer ser sábio? Porque para ser sábio diante de Deus, tem que se tornar louco. No Facebook, as pessoas me enfrentam muito. Me enfrentam muito, vocês nem imaginam. Aí um pastor, ele falou assim, Atos 2:38, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Nossa igreja é uma igreja apostólica, nosso ministério é um ministério apostólico. Está escrito lá, ó, arrependei-vos e seja batizado para o perdão dos pecados. Aí ele citou Atos 2:38, e depois ele citou Efésios 4:5, que diz que há um só batismo. Aí ele falou, vocês têm que se batizar, porque Efésios 4:5 diz que há um só batismo, e Atos 2:38, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus. Tem que ser batizado em nome de Jesus. Aí eu não podia ver aquilo e ficar quieto, né? Eu conheço a palavra. E modéstia à parte, eu conheço a palavra, a letra, e eu tenho a revelação dela, que o pastor lá não tinha. Aí eu fui obrigado a entrar. Falei, ô abençoado, você está dando uma falsa interpretação. Porque Efésios 4:5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, não se refere a Atos 2:38, que tem que se batizar em nome de Jesus. Se refere ao que então? A Romanos 6:3, que diz que nós já fomos batizados. Então, pastor, Efésios 4:5 não se refere a Atos 2:38. Está citando um texto fora do contexto. Isso é uma falsa interpretação. Aí imagina se eu não fui perseguido por causa disso. Imagina se não falaram que eu sou louco por causa disso. Só que eu sou um louco que mato a cobra e mostro a cobra morta. Eu mostro ela morta. Vou te dar os textos. Ele citou Atos 2:38, querendo dizer que é o único batismo verdadeiro de Efésios 4:5. Primeiro que não é. Por quê? Na letra, quem escreveu Atos foi Lucas. Atos 2:38, quem está falando é Pedro. Efésios 4:5, quem escreveu e quem está falando é Paulo. Então Paulo não está falando do ensino de Pedro. Paulo está falando do ensino dele. E o que prova isso é Efésios 4:5, escrito por Paulo, dizendo que há um só batismo. E Romanos 6:3, escrito também por Paulo, dizendo que nós já fomos batizados. Logo, Efésios 4:5, que diz que há um só batismo, Paulo está falando do batismo em Cristo, que ele tinha dito em Romanos 6:3. Então vou falar para todos os pastores na face da terra. Atos 2:38 fala do batismo em nome de Jesus.
Mateus 28 fala do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já são 2 tipos de batismo diferentes. Em nome de Jesus e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem igrejas que uns aderiram a se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, baseado em Mateus 28. Há igrejas também, tipo Voz da Verdade, Congregação Cristã do Brasil e outras, que fazem batismo em nome de Jesus, firmado em Atos, né? Atos 19. Em que fosse batizado? Em nome de Jesus. Então eles se batizam nisso. Só que Efésios 4:5, que é a sã doutrina, ou seja, a doutrina para a igreja de Cristo, Efésios 4:5 não se refere a batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nem se refere ao batismo em nome de Jesus. Efésios 4:5 não se refere a nenhum batismo e nenhum assunto do livro de Atos, que foi escrito por Lucas. Efésios 4:5 se refere explicitamente ao que Paulo disse em Romanos 6:3, que nós já fomos batizados em Cristo, por isso que Efésios 4:5 ele diz que batismo é um só. Se não for Romanos 6:3, pode ler também Gálatas 3:27, o mesmo Paulo falando em Gálatas 3:27, que nós já fomos batizados em Cristo Jesus. Logo, Romanos 6:3, Gálatas 3:27, sim, se refere a Efésios 4:5, que fala sobre um só batismo. Quem aprendeu e quem entendeu? Para saber explicar. Porque senão a pessoa chega em você e fala assim, ó, Atos 2:38, o único batismo verdadeiro é o batismo em nome de Jesus. Aí você encontra um batista na rua, ele vai falar, não, Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você encontra alguém que conhece a graça apostolado, vai te falar, os dois estão errados. Porque nós já fomos batizados, não em águas, mas em Cristo, com o batismo da salvação. Quem pode falar, papai? Por isso, pela graça somos salvos. Não existe outra interpretação. Não existe. Eu desafio qualquer pregador na face da terra a me provar o contrário. Com a Bíblia. Pode pegar a minha Bíblia ou a sua Bíblia. Me prove o contrário na Bíblia do que eu falei. Está lançado o desafio. Então eu me fiz louco, né? O apóstolo Marcos Gomes, então se é como você está falando e mostrando na Bíblia, então não precisa batizar? Claro que não. E aí vão falar o quê? Você está louco. Quem está me entendendo? Esse homem é louco. Olha lá. Esse aí é aquele que fala que não tem que batizar, que é salvo pela graça. Brincando, zombando, falam a verdade. E nem percebem. Quem entendeu? Zombam, brincam, fazem piadinha e estão falando a verdade. Aí Deus revela a graça para eles, aí tem que me engolir, como diz o Zagalo. Aí vai ter que me engolir. Vai ter que carregar e falar, o apóstolo Marcos Gomes estava certo mesmo. Efésios 4:5, há um só batismo, se refere a Romanos 6:3, porque Paulo não vai falar. Você acha que Paulo vai falar de outro pregador, abençoado? Paulo está dando um ensino, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Você acha que ele vai falar de outro pregador? Se Paulo pregava o evangelho da incircuncisão, e Pedro, em Atos 2:38, pregava o evangelho da circuncisão, 2 evangelhos diferentes, está claro ou não está claro que ele não ia falar de Pedro? Ele está falando do ensino dele. Só quem está entendendo. Eu posso ser louco, mas eu estou certo. Eu posso ser louco, mas eu estou certo, na Bíblia. E desafio qualquer um me provar o contrário. Vocês podem não viver assim. O problema é de vocês. Querem fazer batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do tio, em nome do sobrinho, em nome do primo, ou se quer fazer em nome de Jesus. Para mim não muda nada, pode viver assim. Eu quero ver você me provar o contrário no meu raciocínio bíblico, profético e apostólico. Então, Coríntios 3:18, que vamos mudar de assunto. Coríntios 3:18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco.
para se tornar sábio? Diga bem forte, por quê? Verso 19, Coríntios 3,19. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. Fazem teologia, pagam faculdade, estudam, se tornam papa. Estudam tanto que chegam a se tornar papa. Anos e anos de estudo, chegam a se tornar papa e não sabem e não entendem a metade do que eu sei e entendo. Por quê? Coríntios 3,19. A sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Está estudando, não entende nada. Ora, para você ser batista, para você ser presbiteriano, para você ser metodista, para você ser assembleiano, você não precisa estudar não. É só seguir as tradições deles. Porque eles vão estudar e continuam fazendo a mesma coisa. Eles vão estudar e fazem 4 anos de teologia. Outros fazem 6 anos de teologia. Outros têm 2, 3, 4 faculdades teológicas. Mas para fazer o que o mundo está fazendo faz tempo. Para que estudar tanto assim então? Se a pessoa vai fazer a teologia e volta fazendo o que os batistas sempre fizeram. Ou seja, batismo. Foi estudar para quê? Tem que estudar para aprender a graça como ela é. Mas na sabedoria humana, terrena, não se ensina a loucura de Deus. Loucura, benção. Diga comigo, diga assim, me dá um exemplo de loucura, diga isso. Então, a teologia não vai aceitar isso nunca, tá? Isso para a teologia é errado. Qual teólogo vai aceitar? Mas está na Bíblia. Diga, dá um exemplo de loucura. Então chegou um cego até Jesus. Jesus, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Jesus, pá, jogou no chão. Fez uma laminha, um lodo, uma gosma. Eco, que porcão. Alguém deve ter pensado. Alguém deve ter pensado. Você não conhece o ser humano? Hã? Você não conhece o ser humano? Claro que pensou. O homem cego vai até Jesus. Ele já tinha curado o cego pôr nas mãos, tinha curado o cego só com a palavra. Agora ele pega e cuspiu no chão. E não era azulejo, o piso não, tá? Na terra. Jesus cuspiu na terra, pá, cuspiu no chão e fez aquela gosminha com a mão e passou nos olhos do cego. O sábio faria isso. O profeta não. O profeta está atento no mover de Deus. O que Deus está falando, hein? Deus só faz coisa louca mesmo, hein? Jesus cuspiu no chão, fez o lodo com aquela gosma. Ai, tem uma gastura, né? O cego não quer saber de gastura, ele queria ser curado. Se é com gosma, se é com cuspe, se é com pinga, se é com gasolina, ele queria ser curado. Fez a gosma, passou nos olhos, lambrecou os olhos do cego, o cego voltou a enxergar. Fala para o seu irmão, essa é a loucura do evangelho. Olhem para mim, que faculdade teológica ensina um pregador cuspir no chão e passar nos olhos do doente? Faculdade de Betel? Faculdade da Assembleia de Deus ensina isso? Faculdade Batista? Faculdade Metodista ensina isso? Não, isso é coisa de porcão, que nojo. Fala para o seu irmão, essa é a sabedoria humana. Quem está entendendo? Então o tema do apostolado hoje, diga para o seu irmão, faça-se louco. Diga para ele, senão você não entende as coisas de Deus. Olhem para mim e me dá um sinal quem está entendendo aqui no MGA em Santo André. Para nós entendermos os mistérios, para nós entendermos as coisas de Deus que nós não vemos, porque Ele é Espírito,
Nós temos que se fazer o quê? Louco. Ah, mas eu vou ter que parar de fazer batismo? Senão você não vai entender os mistérios de Deus. Que enquanto você fica batizando a carne, quem é salvo é o Espírito. Você está aí batizando a carne. Você está no âmbito carnal, terreno. Você está na área, você está no nível terreno carnal. Deus é Espírito. Alô? Quem ouve a graça, ou ele pula para o lado de lá, ou ele fica. Por isso que Jesus falava, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem que negar a sua razão. Você tem que negar a sua razão. Eu sou filho de pastor. Sabe o que eu cresci vendo meu pai fazer? Batismo. Você pensa que foi fácil eu deixar de fazer batismo? Se eu cresci na igreja evangélica, cresci vendo meu pai fazer batismo, ungindo com óleo, que ele mais gostava era ungir com óleo. E usava Tiago. Chame os presbíteros, unge com óleo. Eu cresci vendo meu pai fazer isso, todo dia ele fazia, ungia com óleo. O vidrinho de óleo não saía da bolsa dele. Então eu sou filho de pastor. Eu cresci vendo meu pai fazer batismo. Eu cresci vendo meu pai fazer Santa Ceia. Ele levava a Santa Ceia na casa das irmãs que não podia ir na igreja. Eu ia com ele, eu era criança. Eu cresci vendo meu pai fazendo batismo, jejum, fazendo Santa Ceia, unção com óleo. Eu cresci vendo isso. Aí a graça chega na minha vida. E agora? Ou eu sigo Jesus, ou eu sigo meu pai e as suas tradições. Dá um sinal quem está entendendo. 1 Coríntios, capítulo 1. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1. Irmão. Dá só um minutinho só, tá? Tá aqui. Daqui a pouquinho eu vou ler um texto para vocês. 1 Coríntios 1, quem já achou? O tema de hoje? Faça-se louco! Entre parênteses. Para entender a graça. Porque a graça chega até a sua vida. Você que está me assistindo agora. Você não sabia de nada, de repente você ouve um pregador dizendo assim, ó, você é salvo pela graça. Você fala, que maravilha, eu sou salvo pela graça. Ah, que maravilha ouvir essa palavra, que eu sou salvo pela graça. Ah, ainda bem que o mês que vem eu vou me batizar, hein? Não, você é salvo pela graça, não precisa de batismo, não. Como assim? Se todas as igrejas na face da terra fazem batismo. Aí o pastor me falou, até Jesus se batizou. Aí eu falei, Jesus se batizou porque ele era judeu, e ele tinha que cumprir a lei. Se Jesus fosse gentil, ele não tinha se batizado. Porque em Mateus capítulo 3, João Batista batizava os judeus no Rio Jordão. Se Jesus fosse gentil, ele não tinha se batizado. Porque nenhum gentil se batizou em Mateus capítulo 3. João Batista batizava só os judeus. Por isso que Jesus se batizou. Quem está entendendo? 1 Coríntios 1, quem já achou, diga amém. O que eu estou te falando são revelações. Não é teologia que eu estou pregando, ensinando. Eu não prego teologia. Eu não prego tese teológica. Eu prego a Bíblia. E te mostro o raciocínio lógico, coerente, mesmo que vá de encontro, que bate de frente com suas tradições. Aí já não tem nada a ver com isso. Consegue me entender? Já não tem nada a ver com isso. Se você sempre orou a Maria para perdoar os seus pecados. Eu não tenho nada a ver com isso. A Bíblia não ensina isso. E se você está me ouvindo, mais cedo ou mais tarde, você vai me ouvir falar sobre isso. Ah, mas eu sempre pedi para Maria. Vai chegar uma hora que eu vou fazer o ensino aqui, o estudo, mostrar na Bíblia, que nunca ninguém fez isso. E aí, o que você vai fazer? Vai crer na palavra de Deus ou vai crer na tradição? Quem está entendendo? 1 Coríntios 1, versículo 19. Veja na sua Bíblia. 1 Coríntios 1, 19. Pois Deus disse, ou em outras palavras, está escrito. Coríntios 1, 19. Olha o que Deus falou, hein? Por muitos anos, eu não tenho vergonha de falar isso. Por muitos anos eu não entendia por que Deus tinha dito isso.
Olhem para mim. Por muitos anos eu não entendia porque eu sempre lia a Bíblia. Mas eu não entendia por que Deus tinha dito isso. Não tinha lógica. Coríntios 1,19, Deus disse: destruirei a teologia. Não, desculpa, é a sabedoria. Eu me enganei. Coríntios 1,19, destruirei a sabedoria dos sábios. Não é fácil, né? Estuda, e até hoje não entendeu a graça ainda. Não deve ser fácil, né? Estudou, e prova, e faz provas, estuda, e não entendeu a graça ainda. Está só vivendo de uma tradição religiosa judaica. Estudou, e não entendeu. Eu não sei se não aprendeu. Talvez aprendeu, mas não entendeu a separar o judeu e o gentil. Estudou e não entendeu. Talvez aprendeu, mas não entendeu que o evangelho da circuncisão era para os judeus e o evangelho da incircuncisão era para os gentios. Então, os 5, 6 anos de teologia não valeu para nada. Valeu para ser bem visto, bem quisto pelas pessoas da denominação. Então, as pessoas da denominação passam a honrar o teólogo tal, da igreja tal. E então colocam cadeiras aqui atrás, aquelas poltronas de fariseu. Sabe aquelas poltronas de fariseu? Um banquinho e um negócio bem comprido assim. Coloca aquelas poltronas de fariseu e eles ficam todos sentados, parecendo juízes. Tudo com a cara feia, carrancudo. São pessoas que estudaram muito a Bíblia, mas não entendem nada. Estão só cumprindo tradições. Tem alguém entendendo? Meu pai sentava nessas cadeiras aí atrás. Meu pai sentava. Tinha o púlpito e as cadeiras atrás. E eles ficavam sentados lá atrás, igual um robô. Não podia se mexer. E eu, criança, eu pensava, mas por que ele está sentado? Eu pensava, está sentado para quê? Não faz nada. Não prega, não ensina, está só sentado. Para manter o respeito. E então a igreja, subia, não pode subir, aqui ninguém pode subir. Criança me falava, não pode subir. Não. Eu falava, nossa, por que não pode subir? Eu pensava. Aí eu era criança, os degrauzinhos assim, eu chegava até o 3º degrau, colocava a mão aqui em cima, no piso, mas não subia. E o medo de morrer? Eu falava, mas não pode subir, e se eu subir e morrer? Eu pensava. 1 Coríntios 1, então eu não tenho vergonha de falar, por muitos anos eu não entendia Coríntios 1,19, onde Deus disse, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aí eu perguntava, o cara vai virar um burrão então, se Deus fizer isso. Eu pensava, eu falava, mas se Deus vai destruir a sabedoria e vai aniquilar a inteligência, vai ser um burrão. Como é que ele vai pregar a palavra, ensinar a palavra? Eu pensava isso. E Deus não falava nada. E eu lia e não entendia. Destruir a sabedoria? Deus, eu acho que está errado esse texto aqui. Nós temos que ser sábios. Como é que Deus vai destruir a sabedoria? Aniquilar a inteligência? Não entendia. Hoje eu entendo. Para entender a graça de Deus em Cristo, Deus tem que destruir a sua sabedoria humana, terrena e carnal. Não, você não entende a graça. Para aniquilar a inteligência dos inteligentes, Deus tem que destruir na mente carnal essa inteligência humana, terrena e carnal. Senão a pessoa não entende a graça. Porque a graça só tem lógica para quem crê, não para quem quer entender. Olha só. Mas eu tenho que me batizar. Jesus se batizou. Se ele se batizou, eu tenho que batizar também. Essa é a sabedoria humana terrena, carnal. A pessoa pensa o quê? Jesus se batizou, eu tenho que me batizar. Jesus jejuou, eu tenho que jejuar. Jesus orou o Pai Nosso, eu tenho que orar o Pai Nosso também. Só que essa sabedoria, ela é hipócrita.
ela é falsa, ela é fingida. Porque a pessoa que diz, a pessoa que pensa, eu vou me batizar porque Jesus se batizou, então ele teria que falar, ele teria que ser imparcial. Ele teria que falar assim, ó, eu vou morrer na cruz também, porque Jesus morreu na cruz. Você vê alguém falando isso? Não, porque essa sabedoria terrena, ela é falha, ela não é perfeita. Jesus não veio ser o nosso exemplo, ele veio ser o nosso substituto. Por isso que ele morreu por nossos pecados. E a prova que ele não veio ser exemplo, ele veio ser substituto, a prova é 2 Coríntios 5,16, onde Paulo disse, assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, a Jesus de Nazaré, contudo agora, nessa nova aliança na graça, já não o conhecemos mais desse modo. 2 Coríntios 5,16, Paulo disse, nós não conhecemos Jesus de Nazaré. Alguém diria, por que, Paulo? E ele fala, Romanos 7,4, nós pertencemos a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos. Essa é a sabedoria de Deus, a que eu estou usando agora. Mas essa sabedoria divina que eu estou falando, ela dá tilt na mente dos carnais. Um dia quando eu preguei em 2 Coríntios 5,16, o irmão veio me afrontar. Ele falou assim, então são dois Jesus? Porque deu tilt na mente carnal. Dá tilt. Lembra jogar fliperama que você batia muito na máquina? Dava tilt? Quando você prega a graça, dá tilt. A mente carnal conflita. Funde. Porque todo mundo nasce e cresce e é ensinado a seguir Jesus de Nazaré. É ou não é verdade? Aí Paulo vem pegar a graça e fala assim, olha, não conhecemos mais Jesus de Nazaré. Nós pertencemos a outro. Romanos 7,4. Nós estamos mortos para a lei e pertencemos a outro. Aquele que ressurgiu dentre os mortos. Diga bem forte. Jesus Cristo. Diga, não Jesus de Nazaré. Aí o irmão chegou em mim. Então são dois. Nervosão, brabão. Então são dois. Irmão, não são dois Jesus. São duas manifestações diferentes. Em carne, ele morava em Nazaré, na Galileia, ele andou ali em Belém, né? Em carne. Mas quando ele morreu com 33 anos, ele não andou mais em Jerusalém. Agora ele habita em nós, agora ele está ressuscitado. E o ensino dele para nós não foi entregue a Mateus, nem Marcos, nem a Lucas, nem a João. O ensino dele para nós hoje foi entregue a Paulo. Por isso Romanos 11:13, Paulo disse que é o apóstolo dos gentios. Hoje eu entendo a Bíblia. E então, Coríntios 1:19, eu li a Deus dizendo, destruirei a sabedoria dos sábios. Olhem para mim, graças a Deus que Ele destruiu a minha sabedoria. Eu dou graças a Deus. Porque na minha sabedoria humana, terrena e carnal, um dia eu questionei a Deus. Onde se viu não ter batismo? Eu falei. Onde se viu não batizar? Olha aqui Marcos 16, quem quer for batizar. Aí eu me armei com um monte de textos do evangelho da circuncisão. Mas na ignorância eu não conhecia o evangelho da incircuncisão. Ou seja, eu não conhecia o evangelho universal, que é para todos os povos, nações, tribos e línguas. Eu conhecia só o evangelho de Pedro, Tiago e João, que era o evangelho que meu pai pregava, o evangelho judaico, o evangelho da lei. Eu conhecia só esse. Então, como eu conhecia esse, eu me defendia com unhas e dentes. Tem que batizar sim. Onde se viu falar que não tem que batizar? Aí Deus destruiu a minha sabedoria, aniquilou a minha inteligência e começou a me explicar, olha, você não é judeu, você é gentil. Para com os gentios, a salvação é pela minha graça, não tem que cumprir lei, não tem que cumprir ordenança nenhuma. Vocês são salvos pela minha graça, eu quis salvar. Eu escolhi vocês desde antes da fundação do mundo. Eu te predestinei em amor.
Eu te justifiquei em Cristo. Quando Jesus, aí ele começou a explicar. Quando Jesus morreu na cruz, a morte dele perdoou todos os seus pecados. E quando ele ressuscitou, ele te justificou. Deus disse, é assim que você está diante de mim. Aí Deus falou, lembra Romanos 8:1, que nenhuma condenação é em você? Aí as coisas começaram a se encaixar na minha mente. Deus tinha destruído minha sabedoria. Ele tinha aniquilado minha inteligência. Aí eu comecei a crer. Coríntios 1:19, para terminar. Deus disse, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aí Deus, ele desafiou. 1 Coríntios 1:20, ele disse, onde está o sábio? Cadê? Me traga ele aqui. É Deus. Ele está dizendo assim, ó, quem sabe mais do que eu? É isso que ele está dizendo. Onde está o sábio? Ele está dizendo, quem sabe mais do que eu? Deus está falando. Para provar que Deus está errado. E o sábio está certo. Por isso que ele disse em Coríntios 1:20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Aí Paulo falou, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo. Coloque o seu dedo no verso 21. Aqui está a pureza da graça de Deus em Cristo, que não é para todos, é para os escolhidos e predestinados. 1 Coríntios 1:21. Visto como na sabedoria de quem? Não ouvi. Visto como na sabedoria de quem? De Deus. Digam todos, na sabedoria de Deus. Diga, na ótica de Deus. Diga, na visão de Deus. Coríntios 1:21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus, ou seja, foi da vontade de Deus salvar os crentes como? Pela loucura da pregação. Olha agora nessa nova aliança, vocês são salvos pela graça e não tem que viver como judeu, tá? Se batizando, se ungindo com óleo, orando Pai Nosso, subindo no monte, fazendo jejum, vivendo de sacrifício. Vocês não tem que viver mais assim não, tá? Vocês são salvos pela graça de Deus em Cristo. Fala para o seu irmão, esta é a loucura da pregação. Fala para o seu irmão, a salvação somente em Cristo. Ou você está salvo em Cristo, ou então você não é salvo. Alô? Ou você está salvo em Cristo, ou então você não é salvo. Quem está salvo em Cristo já nasceu salvo. Está salvo e será salvo para o resto da vida. Quem não está salvo, mesmo batizando, não será. Está claro ou não está claro? Fala para o seu irmão, essa é a loucura da pregação. A teologia fala isso? Não. A teologia fala, quem não se batizar não vai ser salvo. Pergunta para um crente aí, faz uma pesquisa. Pega um evangélico comum, amanhã. Pega um evangélico, um vizinho, um colega. Pega um evangélico do trabalho, pega um evangélico comum e fala assim, ô irmão, o que você acha? Quem não se batizar vai ser salvo? Pergunta, depois vocês me falam. Pergunta para 10. Os 10 vão falar, quem não batizar não vai ser salvo, vai para o inferno. Por que eles falam isso? Porque eles têm a sabedoria terrena, humana, carnal. Deus tem que destruir essa sabedoria carnal para que venha a sabedoria divina. Que é a sabedoria que crê no único e suficiente sacrifício de Jesus por nós na cruz. Ou seja, 2 pontos. A morte de Jesus nos salvou. A morte de Jesus nos perdoou. O sangue derramado na cruz nos fez novas criaturas. Não é a água que transforma alguém em nova criatura. Foi o sangue derramado na cruz. Está claro ou não está claro? Essa é a loucura da pregação. As pessoas querem justificar a salvação. As pessoas querem justificar a salvação. Eu estou salvo porque eu me batizei. Eu fui perdoado porque o padre disse, reze 20 Ave Marias e 50 Pai Nosso. Então agora sim eu estou perdoado.
As pessoas querem se justificar, quando na verdade nós somos e fomos justificados em Cristo, pelo que Ele fez. Nada que podemos fazer vai ajudar ou atrapalhar o que Jesus fez por nós. Você quer se batizar? Pode se batizar, mas você não vai ser mais salvo. E eu que não batizei, você não vai ficar sem a salvação. Porque para ambos, pela graça, são salvos. E para terminar a reunião, Mateus, capítulo 10. Agora você vai entender porque que Jesus falou isso. Agora você vai entender. Para terminar em 5 minutinhos. Agora você vai entender por que que Jesus falou aqui em Mateus 10. Olhem para mim. Porque como que é os evangélicos? Eles fazem camisas, shalom, Jesus é paz. Não é? Faz assim? Jesus é paz, o amor de Deus, né? Olha aqui, ó. Quando a graça me foi revelada, foi aí que eu entendi Mateus 10, 34. Porque os evangélicos estão falando que Jesus é paz, né? Não fala? Jesus é paz. Jesus é paz? Mateus 10, 34. Jesus falou: não penseis que vim trazer paz à terra. Que é isso? Estou lendo uma outra Bíblia. Que é isso aí? Que é isso? Deixa eu ver se é verdade. Não acredito. Eu vou ver de novo, deixa eu ver. Não pode ser. Me falaram que Jesus é paz. Eu até usava camisas paz só em Jesus. Aí eu vou ler a Bíblia, Mateus 10, 34, o próprio Jesus fala: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ou seja, divisão. Apóstolo, você está me assustando, apóstolo. Como assim divisão? Irmãos, quem entende a graça, Mateus 10, 35, eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Como assim ele veio trazer divisão? É que quando você entende a graça, os que não entenderam ainda vão ficar contra você. Vai falar que você está louco, vai te chamar de herege, vai te chamar de anticristo, vai falar que você é o próprio Satanás, e por aí vai. Porque eles não entenderam a graça e você entendeu. Então, porque você segue Cristo, porque você vive em Cristo, então você passa a ser perseguido. Você não vai ter paz coisa nenhuma, tá? Você não vai ter paz coisa nenhuma. Você vai ser perseguido se você viver piamente em Cristo. Porque a religião quer não só Cristo. Vamos pôr um batisminho aí também, né? Aí vem um batisminho, vem uma santa ceia, um pãozinho com suco, aí vem o óleo de Israel, aí vem a água do Rio Jordão, aí vem um monte de coisa. Eles não querem só Cristo. Se você viver só Cristo, você vai ser perseguido. Quem está entendendo? Mas eu estou muito preocupado com perseguição, né? Não estou nem dormindo por causa de perseguição, né? 2 Timóteo 3,14, só ouça. Paulo disse: e na verdade, os que desejam viver piamente em Cristo, padecerão perseguição. Você não quer ser perseguido? Volta para Batista, que lá ninguém mexe com ninguém. Lá você vai ser um evangélico, vai cantar no coral, vai ficar quietinho lá, ninguém fala nada. Você vê que evangélico é ecumênico. Evangélico se junta com padre, junta com pai de santo, junta com o Hare Krishna, é ecumenismo. Agora, quem segue a Cristo é diferente. Você não pode servir a Deus e a Baal. Quem serve a Cristo é diferente. Então, por você ser diferente, haverá o quê? Divisão. Seu pai já não conversa mais, porque agora você está em graça. Seu marido, seu marido debaixo da lei, você em graça, como que vai ser a vida do casal? O filho em graça e a mãe penteca. Como é que vai ser na hora do almoço?
E a mãe orando de madrugada pelo filho. Senhor, meu Deus, meu filho só pode estar endemoniado, porque ele está dizendo que nem tem que batizar mais. Isso só pode ser o Satanás na vida dele. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, tira esse demônio do meu filho, tira esse demônio da minha esposa, tira esse demônio do meu marido, porque agora ele está dizendo que nem Santa Ceia eu tenho que tomar mais. Isso só pode ser o diabo. Só porque você entendeu a graça de Deus em Cristo. Tal perseguição Paulo passou, ele teve também, não é novidade nenhuma. Deixa eu pegar minha Bíblia que eu já falei muito, né? Quer entender a graça? Os mistérios de Deus que não se aprende em escola dominical, que não se aprende com um livrinho de escola dominical, que não se aprende em nenhuma faculdade teológica. Quer entender a graça de Deus? Faça-se louco para se tornar sábio diante de Deus. Graça e paz, anjos eleitos. Vós sois deuses. Olha lá, já começou. Agora está dizendo que nós somos deuses. Se tiver escrito, eu creio. Posso fazer nada, está escrito. Nossos olhos foram abertos, assim como os seus também estão sendo. Quem recebe? Graça e paz, ovelha abençoada. MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma igreja em graça em Santo André. Venha estar conosco neste domingo às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratória 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha oferecer a Deus o seu culto racional. MGA, para quem foi escolhido por Deus.